Vou apresentar agora e que será o nosso palestrante de encerramento desse nosso seminário. Nada mais, nada menos do que o nosso professor, contador e o reconhecido palestrante na área contábil, um dos mais festejados no Brasil, Antoninho Marmo Trevisan. Boa tarde, Trevisan, seja bem-vindo. Boa tarde, Zumir. Alegria, prazer estar aqui, segui a tua orientação, coloquei uma gravata, um paletó aqui no interior, porque eu estava perguntando ontem para o Zumir, falei, Zumir, estou preocupado que eu estou com o pescoço aqui, ficando assim, com um pouco de pelanca, e eu estava com uma camiseta assim baixa, ele falou, usa uma gravata e uma camisa alta. Coscodai, Maria Clara, eu segui a risca. Espero que tenha escondido um pouco, né, meu querido e amigo Zumir, né? Dizer para vocês... Tá bonito. Ah, obrigado. Adeildo, o que você acha, Adeildo? Grande Adeildo. Então, Zumir, eu fico tão feliz, eu ouvi e vi esse anterior painel, né? Eu fico sempre emocionado, né? Os passos que a nossa ciência deu, o ambiente da auditoria, como se desenvolveu, o ambiente da contabilidade. O Adeildo brincou com a história que eu gosto de contar dos meus 13 anos. O meu primeiro contato com a contabilidade foi através da gelatina, né? Um dia eu até vou escrever um livro com esse título, né? A contabilidade e a gelatina. Contabilidade da era da gelatina. Porque naquela época, o contador do escritório, eu tinha 13 anos, e lá chegando, ele dizia, ô Antoninho, vá lá copiar as páginas do Razão no diário. E então eu entrava numa salinha e tinha lá a tal da gelatina, onde eu, então, passava as folhas do Razão para o diário. Eu achava aquilo fantástico. Eu falei, já sei o que eu vou ser na vida. Contador. Então, deixa eu apresentar um pouco dessa sua trajetória, Trevisan. Tá bom, Zumir. Você tem muitas coisas para nos contar e eu, cada vez que assisto às suas falas, às suas palestras, fico mais encantado ainda por essa história, pela sua trajetória, pela sua cultura, pelo seu conhecimento técnico-científico e, acima de tudo, pela colaboração que você tem dado para a nossa profissão. Isso é fantástico. E eu preciso apresentar rapidamente também o seu currículo. O seu currículo é extenso, é enorme, eu peço escusas, não vou poder fazer a leitura de todo o seu currículo, isso já tomaria boa parte do nosso tempo da palestra, mas preciso destacar alguns pontos importantes, até para que o nosso público, os nossos colegas, conheçam um pouco mais também dessa sua trajetória como profissional da contabilidade, que já tem mais de 50 anos de histórias, né? E não obstante todo esse tempo, você continua sempre uma pessoa muito atualizada, muito ligada no nosso tempo e, acima de tudo, também muito ligada nas questões tecnológicas. Eu poderia começar o seu currículo dizendo uma coisa e bastaria. Você é um dos agraciados com a medalha do Mérito Contábil João Lira. Esse fato aconteceu ano passado, quando o Conselho Federal, através do seu plenário, aprovou o seu nome para receber essa comenda. Tínhamos previsto entregá-la no Congresso Brasileiro de Contabilidade, que aconteceria em novembro do ano passado. Infelizmente, a pandemia veio e nos obrigou a adiar o Congresso para 2022, né, no próximo ano, lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, quando finalmente nós teremos, então, a oportunidade, a alegria e a felicidade de fazer a entrega dessa comenda. Mas você já é um medalha João Lira e isso mostra, por essa razão só, já bastaria para justificar a sua presença aqui e toda a sua trajetória de carreira profissional, porque para se alcançar essa distinção honorífica tão relevante, tem que ter uma trajetória e uma história firmada na ética, na integridade e na competência. E você tem esses 3 predicados de sobra no seu currículo. Mas além de receber a medalha do Mérito Contábil João Lira, você também já foi agraciado com a medalha Professor Hilário Franco, concedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, em 2009, e também o Prêmio Profissional do Ano, em 1987, pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a nossa ANEFAC. Nas suas atividades profissionais, Trevisan é contador, professor, auditor
e consultor de empresas desde 1970, graduado em Ciências Contábeis pela PUC de São Paulo. Em 1983, ele fundou a Trevisan Auditores e Consultores e foi o seu presidente por 26 anos. Em 1998, fundou a Faculdade Trevisan, hoje Trevisan Escola de Negócios, entidade de ensino que se tornou referência nacional pela tecnologia instalada e pela metodologia diferenciada nos cursos de graduação, extensão e pós-graduação. Trevisan também é membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, é um dos nossos imortais acadêmicos. E dentre as tantas atividades exercidas ao longo da sua carreira, ele foi também titular da Secretaria de Controle de Empresas Estatais, do Ministério do Planejamento, em 1986 e 87, foi delegado do Brasil no Conselho Empresarial Brasil-Reino Unido, do Ministério das Relações Exteriores, do governo Fernando Henrique Cardoso, colaborou por muito tempo na Assembleia Constituinte, defendendo o tema das estatais e o seu controle pela sociedade, na Comissão de Ordem Econômica. Foi também representante do Conselho Federal de Contabilidade no Congresso Nacional, sobre temas relativos à reforma tributária e reforma do sistema financeiro nacional, e também sobre a alteração das legislações trabalhistas e previdenciárias no Brasil. Presidiu o Conselho Superior de Estudos Econômicos e Tributários da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Também foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República durante 10 anos, de 2003 até 2013. Foi presidente do Conselho Editorial da revista Razão Contábil, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e membro do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, o MBC. E foi ainda também fundador e presidente da Fundação Ação Fome Zero, merenda escolar, de 2003 a 2013. Essas são algumas das atividades exercidas pelo nosso querido Antoninho Marmo Trevisan na longa trajetória profissional. Além disso, também tem trabalhos publicados, como o livro Empresários do Futuro, Como os Jovens Vão Conquistar o Mundo dos Negócios. Livro, inclusive, que foi finalista do Prêmio Jabuti, na categoria Economia e Negócios, publicado pela editora Gente. E tem também trabalhos publicados, como Realidade Tributária no Brasil, do livro Princípios de Administração Financeira, de Lawrence Gitman, e também autor de livretos, como Participar do Mercado de Capitais e Como Entender de Balanços, editado pela Trevisan Editora. Então, com esse breve relato do seu imenso e rico currículo, meu caro Trevisan, com muita honra e alegria, o recebemos para ouvir as suas palavras nessa nossa palestra de encerramento do seminário de 75 anos do Conselho Federal de Contabilidade e de Regulamentação da nossa profissão contábil. Trevisan, queremos lhe ouvir. Poxa, obrigado, Zumir. Zumir, você foi falando e a gente faz uma viagem no tempo, não é? E também me orgulha muito ter recebido a medalha do SESCOM e a medalha do Sindiconte como contabilista emérito. Quero dizer isso, Zumir, porque é sempre muito emocionante você ser reconhecido pelos pares. Eu penso que não existe homenagem mais forte do que aquela que os teus pares te dão, porque é o reconhecimento dos seus colegas. Então, eu vou para frente para não me emocionar e vou falar de coisas aqui que tocam a todos, mas quero primeiro homenagear as mulheres deste conselho. Esse Conselho Federal, a Elis, que também me deu uma dica para usar a gravata, apesar que ela disse, não, Trevisan, está bem assim, não precisa não está nem aparecendo, você está lindo, o que levantou a minha moral, né? Eu digo, que coisa fantástica, né? As mulheres têm essa capacidade. A minha mulher todo dia fala isso para mim, meu bem, como você está lindo. E eu, então, vou para o trabalho, quando não tinha pandemia, feliz e com o meu ego lá em cima. Então, eu quero também, Zumir, aqui, chamar a atenção de quantas mulheres são presidentes dos conselhos regionais e saudarem especialmente uma mulher presidente do Conselho Regional de Roraima, a Itajaí Maria Soares. Por que eu estou falando da Itajaí?
Roraima, Boa Vista, né? Eu acho que é o menor conselho regional de contabilidade, tem 1.300 contabilistas ligados, e eu tive o privilégio de falar para aquele conselho no dia 25 de abril. E me chamou a atenção o tema que eles escolheram. Lá, longínqua, Roraima, Itajaí, a arte e a contabilidade e a capacidade da contabilidade de gerar valor. A capacidade da contabilidade de gerar valor. Veja que coisa mais fantástica, né? Aqui nós falamos o dia todo, né, de normas necessárias, naturalmente, falamos dos feitos desses 75 anos, que são muitos, né? Mas talvez uma questão relevante para a nossa profissão é essa nossa necessária capacidade de gerar valor. Vi aqui depoimento de 2 empresários, do Humberto Casagrande, e ele nos premiou dizendo: vocês são muito valiosos, mas a sociedade, anotei aqui, mas a sociedade não os reconhece no tanto que vocês deveriam ser reconhecidos. Ele falou em relevância e reconhecimento. E aqui, Coscodai, eu percebo, né, lendo e buscando na história, né, agora estou aqui lendo, eu não sei se vocês conseguem ver, não é? Mas aqui está a capa está aqui, melhor, não é? Deixa eu ver se está aqui, opa, aqui está a capa, aqui. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Essa é uma biografia do Leonardo da Vinci. Me encanta isso, porque num dos capítulos você tem aqui este senhor. Este senhor é o nosso velho conhecido Luca Pacioli. E pasmem, meus queridos colegas, falamos hoje da história da contabilidade, não é? O quão relevante ela foi para a formação das corporações na história universal. E neste aqui temos um capítulo só falando de Luca Pacioli. Luca Pacioli e Leonardo da Vinci eram amigos, queridos amigos. Leonardo da Vinci, vejam vocês, admirava tanto Leonardo da Vinci, com quem ele aprendeu a trabalhar com geometria, com números, não é? Ele premiou Luca Pacioli com 60 desenhos. Foi a única vez que Leonardo da Vinci fez ilustração para um livro. Um livro daquele que foi o responsável por registrar as partidas dobradas em 1494. Leonardo da Vinci amava Luca Pacioli. Ele aqui, no seu livro, o Leonardo da Vinci, ilustrou a obra do Pacioli, lá em 1494, da Divina Proporção. Então, eu aqui começo a minha fala, meus amigos, mostrando o quão relevante é a nossa profissão e como ela está ligada à arte, desde então e desde muito tempo, né? Depois, eu fui buscar em outro artista, um grande poeta, que tenho repetido e repetido sempre, né? Que é o Fernando Pessoa, né? E me intriga porque Fernando Pessoa, um poeta aclamado no mundo inteiro, considerado um dos maiores poetas da história brasileira, da história universal, o Fernando Pessoa escreveu 2 coisas o destino me deu: uns livros de contabilidade e o dom de sonhar. Isto lá em 1926. Mais recente, eu descobri uma outra dele, justificando por que ele se voltou para a contabilidade lá nos anos 20, em Lisboa. Ele disse: a poesia, só a poesia, me enlouqueceria. E aí eu fui buscar a contabilidade para lidar com a realidade dos fatos, para pôr os pés no chão, disse Fernando Pessoa. Deildo, é fantástico quando a gente se dá conta que nós estamos falando da ciência da verdade, da ciência da sinceridade, que um Fernando Pessoa, poeta, procurou para não enlouquecer. Isso, então, é fantástico porque
Não sei se tem outra profissão em que teve criaturas tão relevantes, artistas tão relevantes, apaixonados por essa ciência. Falando da Leonardo da Vinci, falando do Luca Pacioli, eu aqui me refiro aos meus 13 anos, quando então me encantei pela contabilidade. Né? Zulmir, é claro que quando a gente fala da contabilidade, a gente vai buscar a razão, o Razão. Aquela revista que eu ajudei a fundar chamava Razão Contábil, né? Ter razão. Fantástico isso, né? Então, o Razão que era copiado em gelatina e transformado num diário. Aquele garoto se apaixonou por contabilidade a partir disso, porque eu li aquilo e depois fui fazer o técnico em contabilidade, fui fazer ciências contábeis. A gente vai olhando, pensando, viajando pela vida, né? E vou me lembrando também dos vários presidentes desse Conselho Federal de Contabilidade, né? Que tem tanta história, né? E hoje aqui, ouvindo o Serginho Aprobato, eu me lembrava do pai dele, e que juntos participamos de uma comissão de reforma tributária, que o querido Zulmir há pouco citou, quando o presidente era o nosso Zé Maria, do Ceará. E eu tive o privilégio, então, de, junto com o Aprobato Machado, pai, juntos trabalhamos em prol de um projeto de reforma tributária. E eu me lembro, com muita satisfação, que ali nós chegávamos, depois de muito trabalho, a um imposto, imaginem vocês, universal de 10%, que, aplicado sobre os resultados das empresas, geraria orçamento suficiente para fazer frente aos gastos do governo. E aí nasceu uma enorme discussão de contador, né? O que vem primeiro? A receita ou a despesa? É uma grande questão. O que vem primeiro? A receita ou a despesa? Né? E aí nós concluímos. Primeiro a receita, depois você gasta o suficiente em relação à sua receita. Aí alguém disse, não, mas no setor público é diferente. Primeiro você gasta, aí depois você vai atrás da receita. E aí, Maria Clara vai se lembrar, quando ali naquelas quintas do saber, nós convidamos o secretário da Receita, né, Maria Clara, para debater lá conosco, né, no Quintas do Saber. E lá eu provoquei o secretário dizendo, meu querido, nós aqui, contadores, lá no auditório do Conselho Federal de Contabilidade, trabalhamos ininterruptamente para arrecadar os dinheiros suficientes para vocês, para o Estado brasileiro gastar. E não recebemos um centavo por isso. O senhor não acha que está na hora de começar a pagar para todos os contadores, os 510 mil, ou aqueles que cuidam da contabilidade e que produzem os relatórios para pagamento dos impostos? Não está na hora do senhor pagar um centavo por cada real arrecadado pelos contadores? Senhores, e ele fez uma cara de, como é que fala aqui, eu estou aqui numa fazenda em Ribeirão Bonito, né? De olhar bovino. Olhar bovino é quando ele olha, mas não está querendo responder nada, né? Obviamente que isso é uma provocação para mostrar que é o seguinte, o pessoal diz que quem para o Brasil são os motoristas de caminhão. Eu digo, quem pode parar o Brasil são os contabilistas. Imagine se essa comunidade deixar de cuidar da arrecadação tributária. Isto sim para o Brasil, mas nós não fazemos isso. Nós somos leais com os nossos, com o trabalho que temos pela frente. Mas carecemos de mais, certamente, de mais agregação de valor para o nosso trabalho. E aí, lá no Belém do Pará, nós levamos o Bill Clinton no Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá no Belém do Pará. E, Adeildo, o que disse o Bill Clinton para todos nós, os contadores, que estávamos lá? Ele disse assim,
Vocês, contadores, têm que cuidar muito mais das externalidades. Vocês não cuidam das externalidades. E eu fiquei com aquilo, desde aquele congresso, eu nunca mais deixei de pensar nisso, Coscodai. Externalidade. O que é isso? E hoje, mais do que antes, elas são fundamentais para as corporações. O que importou mais para o Carrefour? Vender os seus produtos ou se submeter ao crivo do país inteiro porque um negro foi morto nas dependências daquele supermercado? Isso chama-se externalidade, que o Bill Clinton chamou a atenção da gente. Se o Carrefour, se os contadores, se o contador do Carrefour tivesse, e como deverá estar para gerar mais valor, chamando atenção para a ausência de capacitação de pessoas da segurança, aquele fato não aconteceria. E eu estou falando do quê? Estou falando de ESG. O tempo todo agora a gente só fala de ESG, ou ASG, né? É o ambiental, o social, né? E a governança. Isto é papel nosso, dos contadores. Nós é que temos a ver com isso. Nós não podemos deixar escapar, gente, o que deixamos ao longo da história escapar. Outros profissionais, eles agarraram determinadas atividades, LGPD, que acabou de sair, né? E eles tomaram conta disso. Ora, por quê? Eu me pergunto, gente, porque quando, certa ocasião, me foi questionado quanto vale a Amazônia, eu respondi como contador. Meus queridos colegas desse Brasil inteiro que estão nos assistindo. Olha, o que tem a ver a Amazônia com contabilidade? Tudo. Como é que eu respondi naquela ocasião? Eu falei, um instante. Havia um relatório da Fundação Konrad Adenauer que mostrava quanto cada país gerava de déficit ambiental. Vejam, só um contador é capaz de responder isso. Tomei aquele valor, estimei o quanto cada nação desenvolvida gerava de déficit ambiental e estabeleci um critério. Está aí o passivo ambiental do mundo. Isso é um passivo. Qual é o ativo? O ativo são aquelas reservas florestais que estão gerando o quê? Oxigênio. Portanto, qual é o valor da Amazônia? A contrapartida dos déficits ambientais, Coscodai, gerado por todos os países desenvolvidos. A partir daí, o que nós, contadores, faríamos? Criaríamos um fundo de compensação de déficit ambiental. Chegaria a $1 quatrilhão. Então, vejam, a nossa capacidade de resolver problemas transcende e muito o exercício que como a gente é visto, né? Olha, por que nós somos vistos como aqueles que recolhem os impostos? Claro, atividade muito importante. Mas nós não podemos nos circunscrever a apenas isso, ou achar que nós não temos resposta. Por exemplo, quando o governador Mário Covas assumiu o seu governo, ele tinha um baita problema. Ele me chamou, e eu fui com a minha equipe de contadores. Ele disse, eu tenho um desafio para vocês. O Estado de São Paulo, falecido Mário Covas, tem uma dívida muito grande com as empreiteiras, e eu não tenho como pagar. Aí nós perguntamos, governador, o senhor tem ativos? Ele disse, tenho, mas se eu for vender esses ativos, eu vou levar muito tempo, e aí vai chegar no final do meu governo e não me interessa mais. Aí o que é que nós, os contadores, bolamos, Adeildo? Bolamos um fundo, chamava-se Companhia Paulista de Ativos. Levamos para este fundo todos os ativos do estado de São Paulo. Vejam vocês o que fizemos. Avaliamos pelo valor de mercado, terrenos, ações das
das elétricas que o Estado de São Paulo tinha, e constituímos um fundo e uma companhia que tinha ativo e tinha patrimônio líquido. Essa companhia tinha um prazo certo para existir. Esta companhia, através do seu fundo, emitiu títulos para serem utilizados no pagamento das dívidas com os empreiteiros, com um desconto de 30%. Esses títulos eram negociados no mercado secundário. E era o único título que alguém podia usar para participar dos leilões, seja de privatização, seja de compra de terrenos fantásticos que o Estado de São Paulo tinha. Tudo isso, gente, bolado por contadores. Só contador é capaz de pensar nisso. Sabem por quê? Daí eu quero chamar a atenção de como a querida Itajaí, lá de Roraima, me propôs a arte de gerar valor. A arte de gerar valor, meus queridos colegas, é a gente ir ao encontro do problema do cliente, recuperar este problema e levar a ele uma solução. E nós não podemos apenas ficar como fiquemos no Congresso de Fortaleza. No Congresso de Fortaleza, eu me lembro que eu levei lá um relatório do SESCOM de São Paulo, que levantou nos seus, acho que são 20 mil escritórios de contabilidade, ou 12 mil, qual era a maneira de cobrar de cada um desses escritórios. E fez um relatório enorme com as estatísticas. Cobrávamos e cobravam pelo preenchimento de obrigações acessórias. Meus amigos, lembrou o Coscodai. No passado, a gente fazia inventário físico, eu fiz muitos, contando, um por um. Levávamos dias, semanas, e hoje, com algumas horas, a gente consegue apurar todo o inventário. Isso quer dizer tecnologia. Quer dizer, um escritório de contabilidade, ele vai ter que fazer o que nós estamos fazendo na nossa universidade. Gente, eu não posso morrer abraçado com o passado. O passado é importantíssimo para a gente honrar quem fez tudo o que fez para a gente chegar até aqui. Mas eu não posso ficar vivendo do passado e repetindo o passado. Quando, em julho do ano passado, diante de uma pandemia como esta, a nossa faculdade, a Deildo acompanhou isso, num prédio maravilhoso em São Paulo, outro prédio no Rio de Janeiro, outro em Ribeirão Bonito, nós entregamos tudo e passamos a estar nas nuvens. O meu coração ficou pequenininho quando eu tive que entregar. Coscodai teve, aliás, todos aqui estiveram lá, Zumbi, Maria Clara, o Adeildo, certamente era o auditório mais lindo do Brasil. Entregamos tudo. Tudo. Por quê, gente? Porque nós entendíamos que, a partir de então, o ensino teria que ser digital. E hoje estamos nas nuvens. Por que o ensino é digital e passou a ser digital? Alguém pode dizer, bom, mas e como é que eu vou fazer relacionamento? Aí eu provoquei um amigo meu. Durante a faculdade, quantos relacionamentos você fez? Aí ele falou, com o meu colega da direita e meu colega da esquerda. Eu falei, pois é. Se você fizer um curso no ensino digital, na educação digital, você vai ter colegas no Piauí, em Roraima, no Rio Grande do Sul, no Ceará, na terra da Maria Clara, Alagoas. Você vai ter colegas na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha. Incrível, gente, como a relação digital, o ensino digital, a educação digital, abre as portas para o mundo. E eu passo a ter, como temos professores hoje, na Holanda, aliás, um grande mestre de FRS, que era sócio da KPMG, que voltou para a KPMG da Holanda e hoje é nosso professor de FRS. Né? Então, ir para o mundo digital
é um desafio que precisa ser perseguido. Nós aqui criamos, junto com a Fundação Brasileira de Contabilidade, e estamos lançando um MBA de escritório digital, né? MBA em gestão digital contábil. Por que nós fizemos isso, né, Adeildo? Fizemos isso, minha gente, porque entendíamos que não dá para fazer mais o SESCOM, a FENACOM, do nosso, que hoje de manhã aqui esteve, o Aprobato, ela não vai mais poder fazer relatórios para mostrar que os escritórios de contabilidade vivem de produzir obrigações acessórias. Sabe por quê? Vai desaparecer isso. Isso realmente vai desaparecer. E para onde é que nós vamos? Nós vamos, sim, para o escritório digital. E vamos, sim, ser aconselhadores dos nossos clientes. Nós vamos, sim, resolver para eles o problema dele não ter um parceiro, um sócio. Vamos ajudá-lo a ter uma demonstração financeira, Coscodai, capaz de ser apresentada aqui no Brasil e fora do Brasil. Esse é o futuro da contabilidade. É o aconselhamento estratégico. Por sinal, num outro levantamento que eu sempre gosto de chamar a atenção, a gente percebe que a contabilidade tem uma capacidade enorme de responder às demandas sociais, econômicas e políticas. Eu levantava aqui o decreto 2627. Ele foi lá dos anos 40, decreto 2627. Quando você estuda o decreto 2627, que cuidava da organização das demonstrações das empresas, contabilmente falando, os balanços se voltavam para o dono. O balanço era para o dono. E é muito interessante olhar que do lado esquerdo tinha o imobilizado e o lado direito tinha o capital. Esta era a razão do negócio. Eu tenho que mostrar o quão sólido eu era. Para quem? Para mim, para o dono. O balanço era voltado para o dono da empresa, para mais ninguém interessava. A ponto de se omitia o valor das vendas. Adeildo se lembra. Resultado das operações sociais. Receita de vendas menos custo. Era proibido, era estratégica essa informação. Levamos pouco mais de 30 anos para dar um outro salto. Tudo isso, gente, acompanhando a evolução da economia brasileira. Nos anos 70, milagre brasileiro, o Brasil precisava de uma nova legislação comercial, contábil, e aí veio a Lei 6.404, a Lei das SAs. E é fantástico olhar a exposição de motivos do Mário Henrique Simons, então ministro, que encaminhou a Lei 6404 para a aprovação do então presidente Geisel e, obviamente, do parlamento. E a Lei 6404 ela dizia: é chegada a hora de carrear a poupança privada para os capitais das empresas brasileiras. Por isso propõe-se a promulgação desta lei. Fantástico, né? Quer dizer, a poupança, o Brasil crescendo, dinheiro poupança, era preciso permitir que novos sócios entrassem nas empresas brasileiras. Quais novos sócios? Brasileiros. Do Brasil para o Brasil. Vejam, eu, em 1970, comecei minha carreira na PwC, Coscodai. Fui trainee em maio de 1970, nunca me esqueci. 12 de maio de 1970. Não me lembro quando eu fui promovido a gerente, a sócio, mas quando eu comecei como trainee, eu me lembro e nunca mais me esquecerei. Tão marcante foi essa decisão. E, portanto, lá convivi com a Lei das SAs em 1976. 30 e poucos anos depois do decreto de 1940. Portanto, lá atrás, o balanço era para o dono da empresa. Com a Lei das SAs, o balanço era para os sócios brasileiros. O mercado de capitais crescia. Levou mais 30 anos, vejam vocês, de 30 em 30 anos, para que
chegássemos à conclusão, e precisávamos ter um balanço que pudesse ser compatível com quem? Com o interesse do capital internacional em investir nas nossas empresas. E aí adveio a Lei 11.638, que abriu, portanto, que nos colocou em igualdade, como aqui foi dito várias vezes, né? Nós estamos hoje, graças a Maria Clara, graças ao Coscodai, graças ao Possetti, a tantos que têm nos colocado na frente no mundo todo, com a Lei 11.638, nós pudemos, aí sim, abrir os nossos capitais, de modo que o nosso balanço é o mesmo para quem estuda contabilidade lá no Texas, lá em Xangai, lá em Paris, enfim, lá em Washington, enfim. O Brasil, então, abriu as suas portas contábeis para o mundo todo e passamos a falar a mesma linguagem. E é curioso, não é? A gente olhar como essa ciência contábil, meus queridos colegas, nunca deixou ninguém na mão. Veio a pandemia. Talvez o maior dos paradigmas da história, até mais daquele do Moisés, quando separou o mar para que pudessem passar, se dizia que aquilo sim era um paradigma. O paradigma tem sido e é a pandemia. Esta sim, que ceifou a vida de mais de 430 mil pessoas aqui. Eu também presto aqui a minha solidariedade aos familiares, amigos de tantos que perderam, e todos nós aqui somos capazes de listar. Quando eu falo disso, eu não sei porque me vem à cabeça a minha querida Academia Paulista de Ciências Contábeis. Adoro a Brasicom. A Brasicom fica em Brasília. A Academia Paulista fica em São Paulo, pertinho, né? E eu provoco o Domingos e a Ângela Alonso, outra mulher, com temas, né? Na nossa última reunião, eu provoquei, Zumir, o presidente Domingos, e disse assim: academia, temos que parar com esse negócio de fazer reunião para tomar, Coscodai, tomar o chá da tarde, coisa que não fazemos, é a Academia Brasileira Academia Brasileira de Letras é que faz, né? Nós temos, Maria Clara, que entrar no mérito de certas questões. Por exemplo, eu disse, por que nós não temos uma nota, não fazemos uma nota, explicando como é que funciona o orçamento e por que não pode existir um orçamento oculto? Não pode ter um orçamento oculto. Esse é assunto de economista, de advogado ou de contador? Ora, de contador. Esse assunto é nosso. E eu provocava o nosso Domingos Schiometto. Domingos, nós temos que fazer uma nota para explicar para os brasileiros como é que funciona isso. Então, eu penso, meus amigos, que o reconhecimento que o Humberto Casagrande, CEO do CIEE, disse que nós éramos pouco reconhecidos, né? Ou que devíamos ser muito mais reconhecidos, talvez tenha a ver com isso também. Tem a ver um pouco com a nossa timidez, Adeildo. É impressionante o saber que nós temos. Impressionante a história, hoje, o dia todo, desde o hino nacional, onde descobri que o Zumir, além de um grande contador e um grande presidente do CFC, canta muito bem. Ele não desafinou, ele fez uma dupla com o cantor, o profissional, né, Zumir? E eu prestei atenção, porque era só você cantando, e ele. E você cantou melhor que ele. Quero registrar esse fato. Veja que esse congresso... Obrigado. Zumir. Não ia perder essa, né, Zumir? Não ia perder essa. Não, esse congresso, Zumir, está nos mostrando coisa fantástica. Há pouco eu brinquei com a história do nosso Martônio, né? Eu falei, que coisa, né? O Martônio tem 75 anos. Eu falei, agora não vou esquecer nunca mais quantos anos ele tem, né? E ele, eu falei, então, ele está sendo um congresso fantástico, né? E acho, Zumir, que você devia iniciar nossos encontros escolhendo alguma música. Impressionante, falando muito seriamente, né? Você está de parabéns por tudo que você faz.
Ontem, à tarde, quando a gente fez aqui um aquecimento, e eu estava aqui preparando o meu improviso, gente, eu gastei 2 dias para falar essas coisinhas singelas para vocês. 2 dias aqui, né? Fui anotando tanta coisa, gente, e que até estou me perdendo, né? O Zumir dizia, eu falei, Zumir, eu vou provocar aí vocês com essa história, o tempo todo a gente só fala de CPCs, o Coscodai só fala de relato integrado, o Aécio idem, a Maria Clara fala da ciência, sobretudo, do mundo acadêmico. E eu disse, né, para provocar a Maria Clara, eu falei assim, poxa, a vice-presidência técnica, meu querido amigo, devia estar falando sobre como agregar valor ao nosso produto, como o contador deve fazer para ter uma boa oratória, como o contador deve fazer para saber vender, não é? O Adeildo falou, mas você tem algum problema com o nosso vice-presidente? Eu falei, não, muito pelo contrário, ele é meu grande amigo, né? Aliás, ele tem casa lá em Portugal, eu tenho um pequeno apartamento também lá em Lisboa, né? Mas por que eu gosto de provocar, gente, vocês? Sabe por que eu gosto de provocar? Porque eu sou colega de vocês e porque eu amo essa profissão. É que nem torcer para o time, né? Eu torço para o Palmeiras. Quando eu estou com meu filho, que é palmeirense também, a gente desce o cacete no Palmeiras. Mas, ai, se um possete corintiano resolve falar mal do Palmeiras. A gente sai no braço, né? Então, de contador para contador, a gente pode provocar, né, Zumbi? Porque a gente se ama, né? E nós somos o mesmo time. E eu não me conformo dessa tal história de que não somos reconhecidos. Por que não somos reconhecidos? Vamos ser um colega nosso de Rondônia, nesse evento que eu fiz para Roraima no dia do contador, ele falou, mas Trevisan, eu sou muito tímido. Eu falei para ele, eu também era. Eu falei, faz um curso de caligrafia. Eu fiz um curso de caligrafia, gente, porque eu tinha uma letra que nem eu entendia, não é? Aí, muito jovem lá, eu queria ser contador. Aí o meu chefe, o Celso Garcia Meira da Costa, falou, com essa letra você não vai ser contador nunca. A gente tem que escrever muito. Vai fazer um curso de caligrafia. E fui fazer com o De Franco, né? De Franco. Até hoje existe, por correspondência. Mas eu era tímido e deixei de ser, porque fazendo o curso de caligrafia, eu acho que eu mexi com algumas sinapses aqui do meu cérebro. E conto para vocês essa história, gente, porque nós temos que superar os eventuais obstáculos que a gente tem. É muito conhecimento depositado. Eu vou citar para vocês 3 aqui experiências que eu tive com figuras exponenciais da história brasileira que me chamaram para que eu pudesse falar para eles sobre contabilidade, ensinar contabilidade para eles. Um deles que eu já citei foi o ministro Francisco Dornelles, quando foi assumir o Ministério da Fazenda, ele me procurou e me pediu, lá em 1984, que desse a ele um curso de contabilidade, porque ele não admitia que um ministro da Fazenda não entendesse de contabilidade. Vocês poderiam dizer, nossa, Trevisan, esse atual ministro, então, não deve entender de contabilidade. É verdade. Eu já disse para ele. Falei, faça um curso de contabilidade, porque, gente, a contabilidade é a ciência da verdade. Não tem como você deixar de registrar uma aplicação que não tiver uma origem. Certa feita, um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele assumiu a presidência, o ministro Nelson Jobim, ele me procurou, me chamou e disse, Trevisan, eu preciso aprender contabilidade, porque aqui nós julgamos casos incríveis que tratam de finanças e contabilidade. E um ministro do Supremo não pode dar o seu parecer sem entender de contabilidade. E dei ao ministro Nelson Jobim um curso abreviado de contabilidade. Mais recente, esse sim, apaixonado por contabilidade, o ministro Gilmar Mendes, que lá no seu instituto, no IDP, ele me chamou para fazer um debate sobre contabilidade com outros juristas e alguns economistas. É interessante, gente, quando a gente fala
de contabilidade para essas pessoas, eu garanto para vocês, eles parecem que estão descobrindo o mundo. Sabem por quê? A gente sabe tanto de tantas coisas que a gente não se dá o valor deste saber, porque para nós é automático, não é? O então ministro Francisco Dornelles, anos depois, 30 anos depois desse feito, lá em 84, 30 anos depois, 2014, 2015, ele, senador da República, ele também me procurou novamente. Ele me disse, Trevisan, eu preciso fazer de novo aquele curso de contabilidade que você me deu 30 anos atrás. Né? Eu falei para ele, mas, senador, o senhor foi um excelente aluno, aprendeu tudo de contabilidade. Ele falou, não, é que eu estou ficando velhinho, ele me disse. Já fiz 80 anos, disse ele. E eu descobri que eu estou esquecendo das coisas. E quando você me dava aqueles exercícios de razonete, débito e crédito, eu me lembro perfeitamente que o meu cérebro era ativado. Então, Trevisan, eu quero agora fazer de novo o curso de contabilidade, não é para aprender de novo contabilidade, mas para exercitar os meus neurônios. Ah, gente! Ô Zumir, que ciência, né? Maravilhosa! Não é fantástico, né? Zumir? Que maravilha, de quebra! Olha só, rapaz! Nós não damos conta, Zumir, disso, né? O que você acha, Zumir? Eu acho Porque nós ensaiamos os debates também, né, Zumir? Eu acho que além de exercitar os nossos neurônios, a nossa ciência, como você bem disse, Trevisan, é a ciência da verdade. Hoje ela é também reconhecida e conhecida como a ciência da transparência. E, acima de tudo, eu diria que ela é também a ciência da integridade. O que nós produzimos, o que nós devemos produzir, são informações íntegras, verdadeiras, né? Porque é isso que leva a confiança para o mercado. Informações íntegras, verdadeiras, e com total transparência, né? O disclosure, é o que leva para o mercado a confiança. E o mercado vive de confiança. Mais do que nunca, o mercado precisa de confiança para que os negócios aconteçam, né? Para que eles tenham honestidade de propósito dos negócios. E a nossa Federação Internacional, Trevisan, tem batido muito nessa tecla de dizer que, especialmente nos períodos de pandemia, como nós estamos vivendo hoje, um período realmente muito diferente de toda a nossa história, mais do que nunca nós precisamos assegurar a confiança dos mercados. Porque se os mercados sucumbirem, sucumbe a economia. E se a economia sucumbe, os povos, os países, as finanças públicas também sucumbem. E seria, assim, uma catástrofe de proporções gigantescas. Então, a nossa responsabilidade, eu acho que você traz isso muito bem, é de nós assegurarmos essa integridade, essa confiança. E essa palavra começa com a que você falou, verdade. Nós temos que falar a verdade nos nossos relatórios. Perfeitamente. Mas não há como não falar, não é, Zumir? Eu fico impressionado quando alguém faz alguma matéria e, olha, Zumir, eu nem durmo de raiva. Diz que, ou porque alguém, como é que eles falam? Embonecaram o balanço, como é que eles usam alguns termos? Contabilidade criativa. Né? Contabilidade criativa. Eu digo, não, gente, existe engenharia criativa, existe medicina criativa, não é? Coisa nenhuma, isso não é contabilidade, isso é um arranjo, né? Mas a verdade da contabilidade, ela é tão nítida, né? Porque para cada ativo tem um passivo, para cada débito tem um crédito, quer dizer, não tem como, né, você deixar de dizer a verdade, a não ser que seja uma operação lesiva. Evidentemente que, nesse caso, não há contabilidade que vá resolver, né? Mas o que eu quero complementar, Zumir, aqui no nosso encontro, né, é que nesse ambiente onde a ciência de dados, eu queria muito abordar com os meus colegas aqui, né, nesse ambiente de ciência de dados, de inteligência artificial, de machine learning, né, blockchain, que ontem você tocou com tanta competência, Zumir, nós temos que abraçar isso, Zumir. Nós temos que fazer isso no nosso dia a dia, transformar os nossos escritórios, né? Atender, porque quem somos nós? Né? Eu até
debatendo com um colega, eu disse, nós não somos profissionais da ciência contábil, nós somos profissionais da ciência de dados. Dados, para nós, é o que nós sabemos manejar, nós sabemos interpretar. Até ontem, Zumir, estava comentando com você, eu até, quando professor, e no meu livrinho, não é? Impressionante, a gente diz, qual é o papel da contabilidade? A pergunta, a primeira, né? Adeildo, você é professor também, né? Defina a contabilidade. A contabilidade é uma arte ou uma técnica? Lembro que tinha um professor que adorava isso, né? A arte ou a técnica de captar informação, registrar fatos, consolidá-los. Isto, de fato, em 1940 era muito importante. Continua sendo importante. Mas a essência do nosso trabalho não é mais isso. Porque as máquinas, a inteligência artificial está fazendo isso por nós. Nós ficamos agora com a parte mais relevante da contabilidade, que é a análise de dados. Eu penso, Zumir, que em nossos próximos congressos nós vamos estar nos batizando de cientistas de dados, analistas de dados, gestores de dados, porque gerar dados é uma coisa, analisar dados agrega valor. Né? É verdade. Né? Bem diferente, né, Zumir? Bem diferente. Acho que nós temos que ser isso, cada vez mais. Eu acho que aí nos surpreende, até, de certa forma, a gente vê muito falar hoje de uma profissão nova, né, que seria o analista de dados, que seria uma das ocupações mais procuradas nas empresas, né? Mas o analista de dados, ele está dentro de cada profissão, né? A profissão que não tiver essa preocupação com a análise de dados, e aí não é só a contabilidade, também não vai ter um futuro muito promissor. Então, ser analista de dados hoje virou uma exigência quase que elementar para todo profissional em qualquer profissão, né? E na nossa não é diferente, porque nós lidamos com dados o dia inteiro, em todas as atividades. Então, tornarmos analistas de dados hoje também passou a ser tão relevante para nós quanto o próprio domínio da tecnologia, né, que se discute muito hoje. Até que ponto o profissional da contabilidade precisa ser um especialista em tecnologia, né? Isso é uma pergunta de difícil resposta, mas a verdade é que a cada dia nós precisamos conhecer mais e mais as tecnologias que estão à disposição, para que a gente possa usar essa ferramenta em benefício do nosso exercício profissional, inclusive e principalmente para fazer análise de dados, porque nós trabalhamos com um grande número de dados. Nas grandes empresas nós temos imenso número de dados e essa análise precisa ser feita com segurança, com consistência. Então nós temos que ter esse conhecimento agregado também. E muitas vezes esse conhecimento não vem ainda nos bancos acadêmicos dentro dos cursos de graduação de ciências contábeis, Trevisan. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Eu tenho conhecimento, né, que a sua escola Trevisan de negócios já incorporou isso lá no seu currículo. Você botou a bola na marca de pênalti para eu fazer o gol? E já tirei o goleiro debaixo dos paus. Então eu vou fazer o gol, gente. Exatamente, Zumir. Nós fizemos isso por um dever, por um respeito à ciência contábil. Eu não consigo imaginar que se formem contabilistas neste nosso querido país, né, que ele não saia entendendo de ciência de dados, que ele não saia entendendo de inteligência artificial. O modelo, Zumir, que é um modelo, a gente aqui falou de contabilidade passado, presente e futuro, o presente e o futuro está aqui. O modelo qual é? Eu tenho que aprender e as minhas dificuldades, nós somos atrás, as minhas dificuldades, eu tenho que buscar uma solução para elas. O meu querido colega lá de Rondônia, esse não foi de Roraima, de Rondônia, que me disse que ele era muito tímido, que ele tinha uma dificuldade para apresentar as soluções. Eu falei, não é justo com o teu cliente, não é justo com você. Vender, eu quero dizer o seguinte, é um ato de generosidade. Se você tem um bom produto, venda. Agora, se você tiver um mau produto, esconda, fique em casa, não conte para ninguém. Só vende aquele que tem segurança de que tem um bom produto. Por isso, Zumir, na nossa escola, o que nós fizemos? Eu reconheço que os meus colegas e todos aqueles que vão estudar, eu, por exemplo, tinha uma dificuldade em matemática enorme, sofri pra caramba, né?
No modelo que nós temos, nós criamos um sistema dentro da plataforma que é uma trilha. O jovem está lá estudando contabilidade, ele tem uma dificuldade em matemática. O sistema imediatamente manda ele para um atalho, para que ele reforce o conhecimento de contabilidade. Assim que o sistema, na Trevisan, Escola de Negócios, percebe que ele já aprendeu, ele volta novamente à trilha principal. Eu falo isso, Zumbi, porque como professor, eu sofria muito e tinha, assim, marcava horas extras com os alunos, chamava os alunos de fim de semana, quando eu percebia que eles, no curso de ciência contábil, eles tinham uma dificuldade, muitas vezes, em matemática, para que ele pudesse ter esse reforço. Felizmente, hoje, você tem tecnologia que permite que ele possa fazer isso. Então, Zumbi, eu vou dizendo para você o seguinte, a gente tem que ser uma espécie de Netflix cada vez mais. É verdade. Agregar valor, não apenas cobrando. A Netflix tem os melhores filmes da história e você paga pouquinho por ter aquele privilégio. É verdade. Talvez o futuro seja isso, né, Zumbi? É a gente oferecer serviços com qualidade a um preço acessível para 5, 6 milhões de empresas brasileiras. É verdade. Com isso, Zumbi, eu acho que eu já usei o tempo todo, né? E quero reafirmar, Zumbi, o quanto eu me emocionei hoje. Desde o primeiro momento com o hino nacional, com você fazendo aquele maravilhoso dueto com o nosso cantor, né? Ouvindo a sua palestra, que eu até escrevi no chat, emocionante, ouvindo depois cada um dos meus colegas aqui, eu só parei aqui para almoçar e voltei, eu não perdi nenhum dos painéis, não é? E eu confesso a você que saí maior desse encontro, ouvindo, passando esse dia aqui e lembrando de quando você aí leu o meu currículo, né? Eu me segurei para não chorar, porque são tantas emoções, né? Que eles aí também cantaram, né? Obrigado, viu, Zumbi, por ter me dado o privilégio de estar aqui e quero agradecer a todos os conselhos regionais deste país por me indicarem para receber essa medalha João Lira, que muito me honra. Vocês não têm noção do quanto eu fiquei feliz e do quanto eu chorei. Obrigado, Trevisan, obrigado. A gente só tem que lhe aplaudir mesmo, porque eu disse no início isso, cada vez que lhe assisto, mais lhe admiro ainda, né? E acho que você tocou nos pontos fundamentais, era exatamente aquilo que a gente pensava e queria ouvir de você, porque as suas palavras, eu tenho certeza, tocam muito fundo em todos nós, nos jovens que estão ingressando na profissão, nos acadêmicos que estão lá nos bancos das faculdades, mas também naqueles profissionais que já estão na senioridade, que já estão na última etapa, talvez, da sua carreira profissional. Eu tenho certeza que tocam profundamente essas palavras, porque elas falam daquilo que é a essência do que nós pensamos a respeito da nossa profissão e, acima de tudo, a essência daquilo que são as nossas preocupações com a profissão contábil para o futuro, né? Que são os temas das externalidades, que nós precisamos também dominar esse tema, e esse tema ele está entrando fortemente na agenda profissional global, né, através das nossas instituições internacionais, como a Fundação IFRS em Londres e a Federação Internacional de Contadores em Nova York, que estão colocando na agenda global a discussão sobre a criação de um board internacional, né, para a emissão de normas de sustentabilidade nesse tripé ESG, né, que você comentou. Esse é o tema que vai dominar a agenda contábil na próxima década, talvez nas seguintes também, né? Ou seja, como que a contabilidade deve proceder para reconhecer as externalidades das organizações. E isso vai exigir, sem dúvida nenhuma, um alargamento dos conhecimentos do profissional da contabilidade. Isso que você fala da multidisciplinaridade, ou seja, dos múltiplos conhecimentos e, acima de tudo, das múltiplas habilidades que cada um de nós vai precisar ter para enfrentar esses desafios do futuro, né? Então, o nosso foco vai ser muito mais abrangente, muito mais alargado. Muito mais, talvez, até do que a própria introdução da contabilidade internacional fez aqui no Brasil, né, em relação às normas que hoje nós estamos adotando. E acho que aí deve ser o ponto de foco das nossas entidades daqui para frente. Nas próximas gestões, né, nós deveremos cada vez mais nos aprofundar nessas duas particularidades. O reconhecimento das externalidades das entidades, e aí vale para todos,
empresas, entidades com fins lucrativos, entidades sem fins lucrativos e até mesmo dos órgãos públicos, né? O relato integrado é apenas um primeiro passo dessa caminhada, talvez o mais incipiente até. Isso vai muito além dessas informações que estão sendo atualmente relatadas. Então, Trevisan, fico muito feliz de você mais uma vez estar conosco, muito feliz de ouvir as suas palavras, né? Tenho certeza que tocaram a todos nós, e só me resta realmente fazer um grande agradecimento, um fraterno abraço, né? E o meu desejo de poder encontrar pessoalmente o mais breve possível, né? E tenho certeza também de poder estar junto com você no dia que você estiver recebendo a nossa medalha do Mérito Contábil João Lira. Muito obrigado mesmo, Trevisan, mais uma vez, pela sua participação. E com isso nós encaminhamos aqui para o encerramento do nosso seminário de 75 anos do Conselho de Criação do Conselho Federal de Contabilidade e de Regulamentação da Profissão Contábil no Brasil. Mais uma vez, os meus agradecimentos a todos que nos assistiram no dia de hoje. Obrigado pela audiência. Obrigado também a todos os nossos conselheiros do Conselho Federal de Contabilidade, aos nossos vice-presidentes e também ao nosso corpo de funcionários do nosso Conselho Federal de Contabilidade.